Já de volta rapidinho, pessoal, as imunidades previstas na linha C, elas são chamadas de imunidades subjetivas, justamente porque são concedidas a determinadas pessoas. Que pessoas são essas? Partidos políticos e suas fundações. Sindicato dos Trabalhadores, pessoal, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato da categoria profissional, beleza? Instituições de assistência social sem fins lucrativos e entidades de educação também sem fins lucrativos. Então vejam que a gente o Constituinte, ele concedeu imunidade em razão dessas pessoas e não em razão do seu patrimônio, da sua renda. Isso é consequência. A renda, o patrimônio e serviços dessas pessoas, elas não são eles que são, embora eles sejam objeto da imunidade, eles não são a causa em si. A causa é a natureza jurídica dessas pessoas. É a importância social dessas pessoas listadas ali para a sociedade, para o país como um todo. Tá? Os partidos políticos, eu já falei para vocês, a razão do multipartidarismo, a democracia, o Sindicato dos Trabalhadores, a proteção do trabalhador, né, que se torna mais forte quando representado pelo seu sindicato, as assistências, as entidades de assistência social, que elas prestam um serviço, né, para a sociedade, um serviço esse de obrigação do Estado, então elas são parceiras do Estado quando prestam o serviço no lugar do Estado, então essa é uma maneira de incentivá-las, né, a ajudar o Estado, e da mesma forma as entidades de educação, que também ajudam o Estado, que também são parceiras do Estado, as entidades de educação sem fins lucrativos, que também prestam um serviço tipicamente estatal, né, sendo parceiro do Estado. E aí, nesse caso, o legislador constituinte achou por bem conceder a imunidade, até como uma forma de incentivar que mais entidades possam ajudar o Estado a prestar esses serviços estatais. Tá certo, pessoal? Então, nós temos essas 4 pessoas listadas lá, partidos políticos, Sindicato dos Trabalhadores, entidades de assistência social sem fins lucrativos e entidades de educação, ambas, né? Tanto as de assistência social como as de educação, ambas não podem ter fins lucrativos, tá certo? Essa imunidade, pessoal, subjetiva, porque é concedida em razão dessas pessoas, ela é também uma imunidade condicionada. Por quê? Porque para que essas entidades possam exercer o seu direito constitucional de serem imunes a determinados impostos que incidam sobre sua renda, patrimônio e seus serviços, elas precisam preencher os requisitos previstos na lei, tá? Então não é uma imunidade incondicionada como a imunidade recíproca, tá certo? Aqui há uma imunidade condicionada e essa condição é o preenchimento dos requisitos previstos em lei. No que tange a essa lei que vai tratar dos requisitos, que vai trazer os requisitos que essas pessoas precisam atender, lá no artigo 146 da Constituição, no seu inciso 2, nós temos o seguinte: o caput diz: cabe à lei complementar, inciso 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Vocês se recordam que nós falamos que a imunidade ela está relacionada à competência tributária, ainda que negativa, ou seja, a proibição, naquelas situações listadas pela nossa CF, do ente competente legislar instituindo tributos. Então, ele está impedido de exercer a competência tributária dele para aquelas situações tuteladas pela norma imunizante. Então, sim, a imunidade guarda total relação com o quê? Com o poder de tributar. E para relacionar, né, para poder de tributar, e para falar do poder de tributar, da competência tributária, o artigo 146 da CF, em seu inciso 2, diz que é necessário a edição de lei complementar. Nas nossas primeiras aulas, quando nós falávamos
do Código Tributário, do CTN, da Lei 5.172 de 1966, eu disse para vocês que ele foi recepcionado pela Constituição. Mas não disse apenas que ele foi recepcionado pela Constituição. Eu disse mais. Eu disse que ele foi recepcionado pela Constituição e foi recepcionado com status de lei complementar. Por quê? Porque o CTN, meus queridos, é uma lei ordinária, mas que foi recepcionada pela Constituição com status de lei complementar. Sabe por quê? Por causa do 146. O 146 ele vai dizer que é necessária a edição de uma lei complementar para definir uma série de coisas, dentre elas as limitações constitucionais ao poder de tributar, objeto do que a gente está estudando aqui. Ora, se o CTN não fosse recepcionado com status de lei complementar, exigiria-se, portanto, a edição de um novo Código Tributário, dessa vez feito sobre a forma de uma lei complementar. Imagina o trabalheiro que ia dar isso. Então, qual é o caminho mais curto? Recepciona o Código Tributário, porque ele ainda está valendo, e confere a ele o status de lei complementar. E assim é. O CTN nasce com lei ordinária, como lei ordinária, e ganha vestimentas dadas pela Constituição de lei complementar. Beleza? Tá certo. Então, hoje, esses requisitos que precisam ser preenchidos por aquelas 4 pessoas listadas na linha C, esses requisitos estão previstos no CTN. E sabem em que artigo, pessoal? No artigo 14 do CTN. Então, o artigo 14 do CTN diz quais são os requisitos que precisam ser preenchidos pelos partidos políticos e suas fundações, pelos sindicatos dos trabalhadores, pelas entidades beneficentes de assistência social, pelas entidades de educação sem fins lucrativos, né? Todas duas. Se elas não preencherem esses requisitos, embora tenham, né, recebido da Constituição o direito da norma imunizante, receberam esse direito, mas é um direito condicionado. É um direito que, para ser exercido, precisa do preenchimento dos requisitos listados no artigo 14 do CTN. Quais são esses requisitos? Que as entidades não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Então, não pode haver distribuição a qualquer título. Segundo, e o título principal aqui, pessoal, seria você fazer distribuição de lucro, beleza? Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. E, por fim, manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, eles precisam preencher esses 3 requisitos. Não podem distribuir nenhuma parcela do seu patrimônio ou de sua renda a qualquer título, tá certo? Não pode haver distribuição de lucros, não pode, eles têm que aplicar no Brasil os seus recursos, né? Integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e terem que manter uma escrituração contábil adequada, que garanta a veracidade, a exatidão da realização das suas receitas e despesas, tá? Bom, pessoal, com relação ao primeiro requisito, não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, você tem ali, né, uma coerência tranquila, porque essas pessoas não têm fins lucrativos, tá certo? Pelo menos abertamente declarado, né? Então, você vai distribuir lucros, você distribui parcela de lucro entre os empresários, né, que tem por fim o quê? O lucro, que exercem uma atividade comercial com fins lucrativos. Até vocês sabem que esse é o conceito, e aí vamos lembrar da tia Ariadne, de empresário, né? Que exerce aquela atividade organizada, com aplicação de insumos, etc., para produção de bens, para produção e circulação de bens e serviços, visando lucro. Tem que visar lucro, tá certo? E essas entidades listadas aqui não visam lucro. Inclusive, a lei é específica em dizer atividades assistenciais sem fins lucrativos e entidades de educação sem fins lucrativos. Então, você não vai distribuir lucro, porque você não tem fins lucrativos.
Então, se você vai dar lucro, se você tiver resultado positivo, invista esse resultado positivo na própria entidade para que ela possa realizar ainda melhor as suas finalidades, tá? O requisito é importante também aqui fazer um adendo, pessoal, que a falta de objetivo de obter lucro não deve ser confundido com gratuidade dos serviços prestados. Pode haver cobrança dos serviços. Vocês estudam numa entidade de educação que não tem fins lucrativos, tá certo? A UGB, ela tem o título de uma instituição de educação sem fins lucrativos. Isso quer dizer que todo mundo que estuda na UGB teria que não pagar mensalidades? Óbvio que não. O fato dela não ter fins lucrativos não deve ser confundido com a gratuidade dos serviços por ela prestados, tá? É perfeitamente possível a cobrança de mensalidades, até porque, para prestar os serviços, ela tem um custo. E esse custo, evidentemente, pode ser custeado pelos usuários dos serviços. Agora, ela não pode, se no final do ano sobrar dinheiro no caixa, ela não pode pegar esse dinheiro e distribuir a qualquer título. Ela tem que reinvestir esse dinheiro, tá certo? Ela vai reinvestir esse dinheiro na própria instituição. Então, cuidado. Não ter fins lucrativos não quer dizer que os serviços prestados por essas entidades tenham que ser gratuitos. Eles podem sim ser cobrados, porque para prestar esses serviços, ela precisa de remuneração, ela precisa de dinheiro, ok? Então, isso é importante que a gente diga, tá certo? Evidentemente, e aí, por conta disso, tem que remunerar os profissionais envolvidos na prestação desse serviço e tal. Bom, pessoal, nós temos uma lei, que é a Lei 9.532 de 97, que é uma lei que altera a legislação tributária federal e dá outras providências, é uma lei um pouco antiga. Essa lei dizia que para ser considerada uma entidade, né, para ser considerada uma entidade que merecesse a imunidade, essa entidade ela não poderia remunerar os seus diretores. Poderia remunerar, não poderia fazer nada, tá? E aí o que aconteceu? O STF disse que isso era inconstitucional. O STF, num julgamento muito recente, um julgamento de 2018, tá certo? Da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade em Medida Cautelar, o MC que vocês vão ver aí, medida cautelar, número 1802-3, o STF decidiu pela inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9.532 de 97. A linha F do parágrafo 2º e parágrafo 1º do artigo 12, além do artigo 3º caput, 13 caput e 14, por não obedecerem ao quórum de lei complementar, como exigia. Vocês lembram que nós falamos que o 146.2 da Constituição diz que cabe à lei complementar dispor sobre o poder de tributar dos entes. Essa lei é uma lei ordinária, portanto, não obedeceu ao quórum necessário, né, para uma aprovação de uma lei complementar, que vocês sabem que é um quórum especial, não foi obedecido, e também porque ela vedava aí a remuneração, né, dos dirigentes. E, pessoal, essa mesma lei, a 9.532, ela sofreu alterações em 2013 e ela também sofreu alterações em 2015. Essas alterações, né, foram a inclusão dos parágrafos 4 e 6º, 4 a 6º, e também alterou a linha A do parágrafo 2º do artigo 12, definindo que os dirigentes de associações, fundações e organizações sem fins lucrativos, que eles podem sim ser remunerados. A discussão toda era se podia ou não. Por essa lei,
se esses diretores fossem remunerados, ela não seria uma entidade que merecesse a imunidade. E o STF falou, você não pode falar sobre isso, imunidade é uma matéria constitucional, então você não pode restringir, você não pode, lei, suplementar isso. Então foi declarado inconstitucional. E as modificações introduzidas pela lei de 2013 e a lei de 2015 não foram objeto dessa ADI. Então, o STF não apreciou essas inclusões feitas pelas leis 12.868 de 2013, 12.204 de 2015. Como não foram objeto da ADI, elas ainda, essas inclusões que foram feitas, eu trouxe aí na apostila para vocês, elas permanecem vigentes. Beleza, pessoal? Então, o fato de se remunerar os dirigentes não tira a imunidade, tá certo? E o terceiro e último requisito, pessoal, é aplicação integral, segundo requisito, no Brasil, dos recursos na manutenção dos seus objetivos, não impede, por exemplo, que uma instituição de educação mande um professor fazer um curso no exterior. Ele pode ir lá fazer um curso no exterior, um curso de aperfeiçoamento, e ele vai aplicar o seu conhecimento aqui no Brasil. Ela também pode fazer um investimento, fazer uma aplicação financeira num banco internacional. Pode, desde que o provento que ela vai ter com isso seja aplicado no Brasil. O que ela não pode é investir numa outra instituição estrangeira. Não pode abrir, por exemplo, uma filial, o GB não pode abrir uma filial em Portugal, por exemplo. Tá certo? Que ela perderia, ela não atenderia o segundo requisito, portanto, deixaria de ser uma entidade de educação sem fins lucrativos, perderia a imunidade. E a escrituração de receitas e despesas em livros contábeis adequados e confiáveis. Lógico, eles precisam fiscalizar para ver se, de fato, as instituições estão cumprindo os requisitos, se não está tendo distribuição de lucro, se realmente estão dentro daquilo que precisam estar para ser beneficiárias da gratuidade de justiça. Tá certo, pessoal? Sobre os partidos políticos, a gente tem que dizer o seguinte, que os partidos políticos, eu já disse isso para vocês, vou só repassar aqui, eles precisam estar devidamente registrados no TSE e eles também não podem atentar contra os costumes e princípios do Estado brasileiro, tá? A súmula vinculante número 52 é aquela que vai dizer a mesma coisa que eu expliquei para vocês dos templos religiosos. Se um partido político, se uma entidade dessas listadas lá na linha C exercer uma atividade que lhe garanta renda, que lhe faça oferir renda, essa renda será imune também, desde que integralmente aplicada no desenvolvimento das atividades fins dessa entidade. Tá bom, pessoal? Bom, eu volto para falar com vocês rapidamente da linha D e da linha E, que são imunidades objetivas, é a imunidade do livro e a imunidade da música, e a gente encerra o tema imunidade, um tema extenso, um tema cheio de detalhes, mas um tema de suma importância para a vida de vocês, seja vida de concurseiro, vida profissional ou mesmo para a prova da OAB. Fica aí que eu já volto.